Boa noite. Vamos orar? Está tudo bem com vocês? Tudo bem. Espero que esteja mesmo, porque as coisas estão puxadas. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Jesus, esta casa foi inspirada sob as forças benditas de Francisco. O Senhor nos enviaste este coração imenso e bendito a nos tutelar até chegarmos neste momento e irmos adiante. Coração de Carlos Murion. O Senhor nos delega a responsabilidade sempre revivida por esse espírito de coração enobrecido pela sua história e caminhada, mas sobretudo pelo amor incondicional aos que buscamos em súplica, em pedido de misericórdia, como fazemos agora. E Ele sempre a nos dizer que esta cidade da luz é solo de Francisco, e onde os espíritos benditos que colaboram na construção e manutenção desse ideal de caridade e de amor ecoam as suas palavras de amor e de reverência. E é assim que fazemos também neste momento. Cimbramos as nossas cabeças, colocamos os nossos corações de joelho e suplicamos misericórdia. Suplicamos misericórdia para com todos aqueles que passam dificuldades, que sofrem, que não têm as facilidades que possamos ter. Pedimos misericórdia a Francisco para esses que são esquecidos, largados, e que muitas vezes só falam do incômodo da abordagem. Falamos, Francisco, não desses invisíveis, mas desses que são tidos como peso. Pedimos também por nós, pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, para que o Senhor possa sensibilizar os nossos corações, depositando aí uma fagulha de amor, de empatia, de caridade, que possamos, ainda que reconheçamos a nossa limitação, fazer nesse instante uma geração de energia positiva, de forças renovadoras que possam sair deste quadrante Cidade da Luz e em busca daqueles que pensam a nossa terra, o nosso país. Precisamos, Francisco, que as forças benfazejas venham ao nosso encontro, porque estaremos com os nossos corações abertos, a nossa alma conclamando, e nós a pedir: se conosco, senhores espíritos do bem, porque Jesus nos disseste
que quando dermos de beber a quem tem sede, de comer a quem tem fome, a vestir quem está desnudo e a visitar a quem está preso, em verdade é a Ele que estaremos fazendo. E o Senhor não nos pede que despojemos de nós mesmos do que temos, mas que não deixemos de ajudar. Assim, Francisco, certos do amparo que temos de Ti, na figura amorável e paternal de Carlos Murion, nós Te dizemos: sê conosco. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar, consolado, compreender que ser compreendido. Cante. Pois é dando, é perdoando, e é morrendo para a vida eterna. E que assim seja. Meus amigos, o psicólogo e pós-doutor da faculdade, professor da Faculdade de Medicina da USP, porque ele também é psiquiatra, Cristiano Nabuco, ele fez tá aí, não é coisa do passado não, ele fez um estudo muito interessante a respeito das pessoas que se colocam como as donas da verdade. Essas que nós temos em toda parte, né? Nós temos em casa, né? Temos no ambiente do trabalho, temos na rua, na sociedade. Em todo lugar nós temos essas pessoas donas da verdade. Então ele fez um levantamento para entender qual era o móvel, o que se estabelecia dentro da análise, da avaliação, da compreensão dessas pessoas a respeito exatamente desta defesa, muitas vezes assim, aguerridas, defesas veementes de pontos de vista. A gente tem muito isso, de um modo geral, dentro de casa, né? A gente, hoje em dia mais não, que criança reage, mas eu me lembro falando aqui de meu pai, que quando ele dizia uma coisa, a gente nem questionava. E se a gente caísse na asneira de perguntar assim, mas por quê? Porque eu quero. Porque sim. Pronto. Não é? Então isso foi se perdendo, ainda bem. Mas de qualquer forma a gente ainda vê, não é? A gente vê esses donos da verdade que muitas vezes querem nos convencer de princípios, de posições que fogem, inclusive, à nossa sensibilidade de captação. Então, não, falam assim, não, você pode até ter razão, mas o certo sou eu, mas a certa sou eu. E é depender da estrutura dominadora, digamos assim, da estrutura persuasiva do dono ou da dona da verdade, porque não é só homem, tem mulher também, dona da verdade, tem muitos homens por aí que, olha, eu deixo, viu, Medrado, eu deixo falar, porque se for de encontro, é problema para uma semana. Então, a gente deixa para lá. As pessoas mais próximas a mim já sabem. A essas que vêm assim, eu tenho uma saída. E o pior é que eu fico dizendo essas coisas e fico me expondo, aí acaba, digamos assim, por terra as minhas estratégias. Quando alguém ouve, eu falo assim, isto, tá bom, eu não quero ir adiante na conversa e finjo que estou aceitando. Aí vocês perguntam, então você também se coloca como dono da verdade? Todos nós em algum momento a gente se coloca.
Todos nós, em algum momento. Todos nós nos colocamos em algum momento, não é? Então, o desafio é você estabelecer um princípio de razão cognitiva, não um princípio de razão emotiva. Estamos estabelecendo na nossa vida um princípio de razão emotiva. Então, para tudo nós estamos sendo passionais, nós estamos nos permitindo vazar, digamos, os princípios que devem nortear a vida de relação. E nesses princípios nós temos, ou deveríamos ter, o culto ao respeito, à consideração. Estamos, de um modo geral, perdendo isto, não é? E a gente vai notando que as pessoas, ao se permitirem, não é, as suas imposições, ou gerarem nelas próprias aquilo que a gente via muito em nossas mães. Olha, deixa para lá, para evitar confusão, meu filho. Para que confusão? Deixa lá, não deixe. Então a gente percebe que muitas pessoas vão como que na vida de relação, sobretudo doméstica, vão se anulando em nome de um, entre aspas, bem maior da paz. O pior é que essa paz não se estabelece. Pode não haver uma discussão, pode não haver altercações, mas a paz não se estabelece. Não é? Então, aquela pessoa que se omite dos seus desejos e dos seus pontos de vista em nome da paz, ela não vai estar em paz. Ela não vai estar em paz. Ela vai estar sempre inquieta, porque o ideal é exatamente de harmonia. E eu me harmonizo não por aceitar e me calar. Eu me harmonizo porque eu negocio a estabilidade, a minha estabilidade emocional. Causa sempre muita inquietude nas pessoas as palavras de Jesus, quando Jesus disse: eu não vim trazer a paz e sim a espada. E as pessoas ficam inquietas, mas Medrado, como Jesus não veio trazer a paz? Eu comentava isso hoje no meu programa, exatamente porque ele foi um subversivo no sentido preciso da palavra. Ele subverteu uma ordem estabelecida, e ele próprio dizia isto: tens aprendido olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amarás o vosso Pai sobre todas as coisas, e a vós, e ao próximo como a vós mesmo. Então, isso é subversão de ordem. Então Jesus, quando fala isto, ele não fala de uma maneira literal, mas na simbologia das reações. Não o que a gente vê aí no fanatismo religioso, e o Brasil também já está embarcando nesta, não é? Se há um princípio religioso, aí que se quer impor esse princípio religioso a toda uma nação. Meus amigos, uma vez em uma espécie de mesa redonda que eu participei, aí alguém fez uma pergunta e me direcionou a pergunta. E teve naquele momento, quando eu respondi, uma inquietação, e a pergunta foi o seguinte: Medrado, o que você vai falar? Me diga aí, se você estivesse diante de uma mulher que abortou, o que você diria a ela? Eu virei e disse: olha, passou, você aprendeu, siga a sua vida. Eu disse sim. Tem um livro, meus amigos, O que faria Jesus no meu lugar, que é um norteador. É só a gente se colocar: o que faria Jesus no meu lugar? Jesus ia dizer o quê? Criminosa. Não, trazia para perto, acolhia, abraçava, entendia. Olha,
A mulher adúltera foi trazida, arrastada pelo cabelo. Vejam a imagem, aí jogada aos pés dele. Ele estava com uma vara, escrevendo na terra. Aí o povo, para poder atiçar: Senhor, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. O que devemos fazer com ela? Todo mundo já estava ali armado, porque o castigo, segundo a Bíblia, o Antigo Testamento, é o apedrejamento. E continua lá, porque quando eu digo, alguns evangélicos ficam com estertores, quando eu digo que ninguém segue a Bíblia ao pé da letra, graças a Deus. Porque a Bíblia pede isso, né? Matar por pedrada, adúlteros, tanto quem adulterou o homem e a mulher. Vocês imaginem, a gente ia andar pulando corpos pela rua. Ia ser uma carnificina. E Jesus ficou ali, escrevendo, sem levantar, narrativa evangélica, sem levantar a cabeça, ele disse: quem for sem pecado, que atire a primeira pedra. É claro que quando ele falou isso, ele impôs a moral de quem faz. Não é? Impôs a moral de quem faz. Porque é muito fácil, a gente encontra, gente, eu estou aqui nessa luta há 42 anos, aí de vez em quando me aparece um fiscal das obras prontas. Olha, se eu fosse você, Medrado, eu aqui na Cidade da Luz, assim, aí eu fico só olhando assim, Aí quando no dia eu estou assim, mais coisas assim, mas me dê mais detalhes, você faria mais o quê? Não é? Então, quando Jesus falou aquilo, e aí é claro, não estou trazendo, mas ele não estou trazendo para a minha vida, mas ele é a referência que os Espíritos nos deram a seguir, o modelo é ele. Então, quando Jesus disse aquilo, ele descarregou a sua energia de quem faz, de quem acolhe. E aí o que é que o povo fez? Saiu largando a pedra, saiu, foi embora. Ele se dirige à mulher e fala da lei de causa e efeito. Ele diz: vai e não volte a pecar. Ele não disse à mulher: mas você é safada, hein? Como é que você faz um negócio desse? Tenha paciência, olhe, da próxima vez eu não vou... Não, ele não dá lição de moral. Olha que fantástico. A gente vê todo mundo aí cheio de moral, né? Cheio de conceitos, cheio de falsidade, de pieguismo. Ele não. Ele fala da lei de causa e efeito. Não tornes a pecar para que, e conclui, não lhe aconteça coisa pior. Lei de causa e efeito. Pronto. Esse é o Jesus que nos foi dado como modelo. Nós sabemos que o nosso cérebro, ele foi se adaptando ao processo de desenvolvimento de todos nós aqui, né? Então, ele foi maturando ou amadurecendo a partir exatamente do que nós fomos captando, absorvendo e fomos guardando como registros, não é? Nós somos fontes de registros, não é? Da nossa família. E aí não apenas o núcleo familiar, mas a família estendida, os amigos, os que se colocavam, o prédio, o ambiente, a cidade. Então nós fomos amadurecendo emocionalmente dentro desse contexto, dessa forma de alimentação e de formação do nosso conteúdo. Então o doutor Nabuco fala exatamente isso, que nesse processo nós fomos cristalizando valores, nós fomos cristalizando informações como pacotes prontos. Então, conceitos estabelecidos, hábitos que adquiríamos. Antes de eu começar, eu sempre tive assim uma inclinação religiosa.
Então eu, com um menino, levantava para ir dia de domingo para a missa sozinho, ali na Conceição da Praia. Quem frequentou ali vai saber quando eu falo do Padre Barbosa. Ele era assim, se uma moça entrasse com alça, ele mandava, ele parava, humilhava, disse: vai embora, você está pensando que aqui é o quê? A ladeira da montanha? Ele era assim, olha que cristão. Ele era assim. Eu ia à missa lá. Então eu sempre tive. Agora, por que eu me lembrei disso? Eu me perdi aqui. Não adianta não, que você não vai lembrar também não. Hein? Não, eu ia abordar uma outra coisa. Deixa-me ver se eu lembro aqui. Sim. Então, me lembrei. Então, o que acontece? Eu faço um script da base e o enxerto é na hora. Então, o que acontece? Eu tinha um hábito, muitos aqui, digamos assim, com mais caminhada, não mais velho, vai se reconhecer nesse hábito. Eu passava na frente de qualquer igreja, não passava de lado, passava de frente, fazia uma reverência e me benzia. Não precisava nem entrar na igreja, era o passar na porta. Alguém aqui já fez isso? Fazia isso? Aí, ó. Poxa, tem gente como que é aqui adiantado no caminho, né? E a gente não raciocinava. Então, nós íamos nos formando com o produto do nosso meio. E é exatamente isso que nós chamamos juízo de valor. Então, o que a gente ouvia, o nosso cérebro absorvia, e aquilo ia se cristalizando como juízo de valor. E a gente se cristaliza nesse juízo de valor e nos impedimos de revisões. Necessárias, porque os valores mudam. Qual é o pai que hoje em dia, quem é pai aqui vai se dar conta, vai olhar para o filho e vai paralisar o filho? Nenhum. Mas os nossos pais faziam isto. Olhava, parece que no olhar vinha informação. Estátua. Aí a gente ficava: vá fazer isso com seu filho ou com seu neto, vá. Ele ainda vai virar para você: está olhando o quê, hein, minha avó? Está olhando o quê, meu avô? Agora. Então, são estruturas que precisam ser revisitadas. Claro. São conceitos que precisam ser revisitados. Porque o dinamismo da própria vida nos leva a essas considerações. Meus amigos, olha, eu fico muito triste mesmo, se é uma coisa que me tira assim até a possibilidade de tirar lágrimas, é quando eu vejo pessoas desconsiderando quem, por exemplo, está na rua porque não tem um lugar para ficar e fala assim, que nada, tá? Porque é maluco. Gente, quem é que não quer estar na sua casa, não quer ter sua caminha ali? Todo mundo. Não é? Achar que essa questão, por exemplo, racista, é bobagem. Bobagem o quê? Bobagem o quê? É fácil quando a gente tem a pele desbotada. Mas quem já passou, que sabe. Eu coloquei nas minhas páginas sociais uma pesquisa que é muito conhecida. Vocês botam lá, pesquisa boneca branca negra, que vocês vão encontrar no YouTube. É uma pesquisa onde os pesquisadores colocavam a boneca branca, uma boneca preta, negra, e a menina, os meninos, porque tinha um menino também, aí ia fazendo pergunta: quem é a mais bonita? Tudo era branca. Quem é a má? A negra. Observe o conteúdo. Aí ao final os pesquisadores
falam assim: mas você é negro. Aí você vê o desespero nos olhos das crianças, porque todas as respostas que elas tinham dado, elas viram que ali naquele confronto, elas não eram daquele jeito. Quem é que não lembra aqui de brincadeira do tipo, brincadeira, não é? Do tipo, branco correndo é atleta, preto é ladrão. Todos nós já ouvimos isso. Todos nós. Ah, mas olha que pessoa boa, viu? Como é boa. Olha, tá ali uma negra de alma branca. E as pessoas falavam isto automatizados. Então são valores que precisam ser revisitados, sim. Como ser cristão discriminando, segregando? Como? Meus amigos, Jesus mandou Zaqueu. Tem uma música aí, né? Como Zaqueu. Nunca mais você cantou, a propósito. Toquei hoje. Tocou, foi? Então, Zaqueu era o político da época, até político Jesus engoliu. Mandou Zaqueu descer da árvore e disse: vou pernoitar em sua casa. Zaqueu. E foi um espanto para os discípulos, como se dissesse: Senhor, é Zaqueu. E Jesus não deu atenção. Então, a gente começa a perceber que revisitar conceitos é também desconstruir estas afirmativas de que somos donos da verdade, somos donos da razão. É aprender, isso é evoluir, isto é crescer. As pessoas têm uma ideia que é evolução, a evolução espiritual é você estar no centro toda semana, você fazer um trabalho caritativo, tudo muito importante e necessário, né? Fazer o bem faz bem, seja voluntário, se disponibilize a ajudar, a fazer, você não vê como isso faz bem, mas faça bem a você também, crescendo, modificando, transformando os seus padrões, que assim você vai estar transformando a energia que circula em torno de você. Nós vemos, e Jesus já proclamou isso, sepulcros caiados, são aqueles, né, falsos moralistas, bonitinhos por fora, diria Jesus, e podres por dentro. Exatamente, aqueles assim, né, que... Olha, eu já disse a vocês aqui incontáveis vezes, quando vem alguém com vozinha de santo, aquela coisa assim, meu irmão, e com risinho, né? Que a paz do Senhor esteja conosco. Ah, eu faço logo assim. Vê não. E já fico logo na minha cabeça ecoando: vá de retro, Satanás. Porque infelizmente o conceito que a gente forma, meus amigos, e lamentavelmente é do estereotipado, para receber o aceito do grupo, das pessoas. Mas e você a você mesmo? Porque nós sabemos o que nós fomos e o que somos. Frei Carlos diz uma coisa muito verdadeira em relação aos atos que nós praticamos. Ele diz o seguinte: quem fez sabe o que fez, para que fez e por que fez. Sabe. A gente sabe. E é por isso que eu sempre digo que ninguém quer conselho. Ninguém quer conselho. As pessoas veem muito assim: Medrado, eu gostaria de pedir um conselho seu. Gente, nada que experiência, né? Ser assim, macaco velho, né?
Aí eu sim, pois não, é o seguinte, eu estou pensando, não é hipótese, eu estou pensando em me separar. Estou pensando em me separar, não está dando certo. Qual é a sua opinião? Eu disse, olha, é difícil, eu não sei o que é a sua relação. Quem conta a sua versão da história nunca conta para se prejudicar. Quem vai contar sempre para se beneficiar. Não é? Então, não, é por isso. Aí começa a falar agressão e não sei o quê. Aí com aquele contexto, aí você fala, olha, nesse caso eu acho que você está certo. Não, mas tem outra questão, Medrado. Mas o processo é... Aí vai querer fazer o convencimento do que ela já tem na mente. Ela não quer se separar, ele não quer se separar. Direito, não tem que se separar porque alguém sugeriu. Não é isso que eu estou falando. Mas eu digo o seguinte, a pessoa já tem a sua formação do que quer. Eu vejo muito isso nas perguntas no programa da Metrópole. Muito isso, né? As pessoas fazem as perguntas e eu vou registrando. Eu disse, olha, você fez a pergunta e já deu a resposta na própria pergunta. Não é? Então nós não queremos conselho. Nós queremos que as pessoas concordem conosco. Que elas façam eco com aquilo, porque se o nosso entendimento for diferente, ela vai querer nos convencer do convencimento dela. Então, é importante que nós abramos assim essas águas turvas para entender a necessidade dessa revisão dos nossos conceitos, né? Porque nós vamos sempre ver nesses donos da verdade, inclusive nós, quando nós nos direcionamos, a preponderância do desnível. Você estabelece um desnível. Aquele velho, você sabe com quem está falando, e não precisa ser autoridade nenhuma, não é? Basta apenas você se achar superior, você se achar acima daquela proposição de esclarecimento. Dona Romana, minha mãe dizia que gente não é gente, e a cada dia que passa eu vou me convencendo de que realmente gente não é gente, mas está querendo ser gente. Então é importante que esse querer nosso ser gente seja também de envolver, não é? O nosso entorno. É difícil, não é? Mas é para o nosso bem. O doutor Nabuco, portanto, que é esse pós-doutor da USP, dentro dessa pesquisa do que mobiliza, voltando ao questionamento do início, o que mobiliza as pessoas a serem as donas da verdade, ele disse que no estudo que ele realizou, ele percebeu que as pessoas que apresentam maior grau de convencimento nos seus conceitos e intransigência na mudança desses seus conceitos, essas pessoas são as mais inseguras e inquietas. Em outras palavras, são as mais inseguras e perturbadas. Toda vez que você percebe alguém impondo, não. E essas pessoas ele chama de quebradiças. Ou seja, são pessoas frágeis, que por qualquer coisa se desestabilizam. Podem até não mostrar suas instabilidades, mas se desestabilizam. São pessoas quebradiças. Porque o ideal é a gente começar a entender, inclusive em nome desse processo cristão, que a flexibilização na aceitação é processo de caridade. Você não distinguir é processo de caridade. Você não fazer distinção é. Eu acho tão interessante, né, quando as pessoas querem que as outras se autodeterminem de acordo com seus conceitos.
Você tem que ser assim. Olha que forma mais cruel de querer se impor ao outro, à outra. E aí se apoia muitas vezes em Jesus, não sei o quê. E quando a gente para analisar, para avaliar o que efetivamente nos move, é exatamente isso, sermos donos da verdade. Gente, vamos trabalhar a razão cognitiva, vamos trabalhar a razão reflexiva, não nos colocar passionalmente com tudo. Precisamos aprender a superar isto e a rever, como diz o Dr. Cristiano Nabuco, que realmente, em algum momento e em alguma medida, nos achamos donos da razão. E ele encerra, eu peguei e eu vou ler aqui para poder ser bem preciso o que ele diz. Ele diz o seguinte: essa falta de aceitação da diferença constitui as maiores tragédias registradas pela humanidade, pois em função de uma presumida superioridade de um povo em relação ao outro, da supremacia, entre aspas, de uma certa cor de pelo ou gênero, da hegemonia, entre aspas, de uma linhagem religiosa sobre as demais, muito sangue derramado foi justificado, e muitas lágrimas caídas foram sufocadas. Grande verdade. Grande verdade. Quanto sangue para justificar. A perseguição, por exemplo, né, a escravidão era justificada, a igreja criou a história de que negros não tinham alma. Pronto, então justifica, você não tem alma, é diferente de nós. E vocês mulheres também não tinham não, depois que ficaram ousadas e pegaram essa alma não sei onde. Porque também diziam isso. Negros e mulheres e silvícolas não tinham alma, não é? Então temos que estar revisitando sim os nossos conceitos, e isso não nos faz menores, não, muito pelo contrário, isto só nos agiganta. Eu não trago o título do livro naquele sentido mais abrangente que eu falei, em meu lugar o que faria Jesus. Mas eu procuro me perguntar, em meu lugar o que faria Frei Carlos? Em meu lugar o que faria Frei Carlos? E aí a gente vai revendo comportamentos, refazendo atitudes, e é a isso que se chama evolução espiritual. É a isto que se chama evolução espiritual. Não é o seguir regras, não é estar decorado ali os versículos da Bíblia, as perguntas do Livro dos Espíritos, não. É aquilo que Jean Paul Sartre dizia, e com muita propriedade: eu não quero saber o que a vida fez com você. Eu quero saber o que você fez com o que a vida fez com você. Então, o que você fez com todo esse conhecimento que foi aí gerando no seu cérebro esse compêndio de informações? Você fez isso o quê? Você foi se tornando fragmentado, rígida. O que você foi? Em últimas palavras, todo mundo está usando isso aí atualmente, é a tal da empatia, que é exatamente isso, né? Se colocar no lugar do outro. Porque infelizmente só reagimos em defesa de algum princípio quando alguém
nosso, nós mesmos, passamos por aquilo. Seria bom tão diferente. Não é? Vamos lá, se abraça e deseja apontando a minha companhia, pra não sentir só o sol, a lua e o mar, passagem pra vida. Vamos desejar com a alma, se perder. Vamos desejar mesmo. Boa sorte, paz. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Cidade da Luz, você é a razão da minha felicidade. tá lembrando aí das razões de sua felicidade? Não sou sua cara metade. Frei Carlos, Por favor, vem viver comigo. Seu colo é o meu abrigo. Doutor Bezerra, Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Por favor, vem viver comigo. Francisco, Seu colo é o meu abrigo. os passistas, por favor, sentemos. Esse é o momento de você com você, de você com as forças superiores da vida, de você e as suas rogativas a esses espíritos benditos, pilares da Cidade da Luz. Frei Carlos, Doutor Bezerra, Raio de Sol, Pai João, Pablo, Malmon, Irmã Maria Angélica, e todos eles, e todos aqueles que se colocam à disposição do bem. É esse momento que eles vão partir para você, para buscar em sua alma o que você precisa. Por isso que nós vamos orar a eles, porque eles serão essas pontes às forças maiores da vida. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, eis-nos aqui. Estamos, Senhor, maculados pelo que nós mesmos criamos em nós. Nos sujamos, Senhor, mesmo diante do seu chamado ao bem, com o nosso egoísmo, as nossas crueldades, inclusive conosco. Quando não nos abrimos ao Senhor, quando não nos abrimos a esses espíritos benditos e misericordiosos, eis-nos aqui, Senhor, suplicando misericórdia às nossas dores, às nossas angústias e inquietudes, e pedindo, Senhor, misericórdia àquelas pessoas também cujos nomes colocamos para oração, e que agora nós nos lembramos, Senhor, que esses seus representantes alumiem, abram os caminhos deles todos e os nossos também. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Agradecemos aos passistas, Pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá. nada, Senhor, nada. É por isso que nós reforçamos a letra desta música.
Essa força, essa vitória é teu nome, Senhor. E é o seu nome. E vamos chamar esse nome. Vamos chamar. Jesus. Você também. Chame, sem vergonha. A sua posição agora é de súplica. Coloque nas mãos dele o que você quer. Buscai e achareis, pedi, abre-se-vos-á. Peça, busque. E nós chamamos ele, o Edo, porque nada nem ninguém, Nada poderá, nem ninguém, nada nem ninguém. nada poderá. Por quê? Minha força. Tem o nome, é Jesus. Nada nem ninguém. Poderá. Nada poderá. Por quê? Pois minha força e vitória é Jesus. Paz, saúde e harmonia para vocês.